Olá pessoal inscrito no meu canal, bem-vindos a mais um vídeo. E o vídeo de hoje é um vídeo mais do que importante. Voltei, demorei, mas voltei. O vídeo de hoje é sobre surto psicótico. E é muito importante falar sobre esse assunto, porque o surto psicótico, ele, para quem não sabe, ele é causado por delírios, alucinações e até mesmo visão, através dessas alucinações a pessoa ter alucinação de perseguição, tá? Então, o surto psicótico, ele nada mais é, tá? Do que um transtorno, né? Que ele é por alucinações, delírios e excesso de pensamento, causado pelo nosso cérebro. Normalmente é causado por alguma falta, algum excesso de eu digo que é o excesso de privação, tá? Às vezes o seu excesso de trabalho, a privação da cabeça, assim, de sono da cabeça, a nossa previsão, do nosso sono ali, privação do nosso sono. Infelizmente, o surto psicótico ele é visto como um surto que é causado pelo excesso de droga, tá? Mas infelizmente não é só isso, tá? Porque ele não é só causado por isso em específico, tá? Mas os sintomas do surto psicótico, ele é alucinação, delírios, desorganização de pensamento, comportamentos bizarros ou agressivos e alteração de humor e isolamento. Então, quando a pessoa fala que está tendo alucinação, que a pessoa começa a ter, então ela começa a ouvir vozes, começa a ver coisas, sentir sensações táteis que ninguém mais sente. Então ela começa a sentir, ver essas coisas, coisa que não é muito comum, né? Eu não digo que é muito comum, mas que ninguém ao redor dela tá sentindo, que ninguém ao redor dela tá demonstrando sentir. Começar a fugir da realidade, né? E os delírios são crenças inabaláveis e falsas, tá? Como perseguição, ciúmes excessivos e grandeza. Então a pessoa começa, se a pessoa é ateia, ela começa a acreditar em Deus, e o acreditar em Deus dessa pessoa acaba sendo assim algo, como posso dizer, duvidoso, algo que é difícil, que não é tato, né? É algo que vai além. Desorganização de pensamentos, tá? E fala, desorganização de pensamento e fala. Então, ela passa a ter discurso cognitivo, incoerente ou sem sentido. Então, a pessoa ela começa a ter uns pensamentos que não tem perseguição, que não tem nexo, né? Então, acaba desordenando até a própria fala. Às vezes ela quer falar uma coisa, aí na hora de falar sai outra, ou ela começa a dar palavras soltas, desconexas. Então é como se fosse ali aquele início do próprio delírio, né? E alteração do humor e isolamento, ansiedade extrema, pânico ou retraimento social. A pessoa começa a se retrair, ela começa a ter muita ansiedade, daquela bem extrema, fora o pânico, né? Então a pessoa, quando ela tá com início de surto psicótico, ela começa a delirar, ainda mais na parte desconexa. A pessoa com surto psicótico, ela começa a se tornar uma pessoa muito agressiva,
Então, às vezes, como ela tá longe da realidade, aquilo não. Ela tá numa realidade que não conversa, né? Então, pra ela, aquela realidade é a realidade dela. Por isso que não é muito legal a gente acabar nem contrariando uma pessoa que está em surto, está em crise de surto, porque ela não sabe que aquela realidade não é a realidade que a gente tá, que é uma realidade dela, em que ela acredita ser real. Então, a gente nunca deve discordar, nunca deve ir contra. Às vezes é legal você falar depois pra pessoa o que ela falava, o que ela sentia, o que acontecia, qual eram as reações dessa pessoa. Mas naquele momento não é um momento muito adequado. Às vezes a pessoa fica agressiva de ir pra cima, às vezes na fala. Então não é um momento muito ideal para isso, né? Então as causas e gatilhos que podem desencadear um surto psicótico nada mais é do que transtornos psiquiátricos como depressão, esquizofrenia, transtorno de bipolaridade e no caso da depressão, a depressão grave, tá? Um pouco já até quebrando essa coisa de ser o excesso das drogas, né? Sim, o excesso das drogas é um motivo, sim, para a pessoa ter um transtorno, entrar em crise de surto psicótico. Mas, diferente do que a pessoa pensa, tem mais coisas, tá? Aí eu vou até entrar no que eu tava falando, que é a substância, tá? Então, o álcool, a maconha, a cocaína e até mesmo os alucinógenos. Tudo isso em excesso acaba te atrapalhando as pessoas, né? Acaba causando um surto na pessoa, tá? Normalmente quando a pessoa entra em surto, é comum o médico induzi-la à depressão, porque assim ela consegue tratar e tirando o medicamento. E assim como a depressão, o surto, a pessoa passa a utilizar e depender desse remédio pro resto da vida. Só que a diferença é que aos poucos elas vão conseguindo tratar, né? Aí depois vem os fatores de estresse, que aí é onde eu falei que é os traumas, não falei disso não. Os traumas, às vezes você passa por um trauma e tem o estresse pós-traumático, e em seguida do estresse pós-traumático por conta dos traumas, a pessoa entra em surto psicótico. Então, por isso que quando a pessoa sofre algum trauma, seja de acidente, alguma coisa, de alguma perda, é muito importante para essa pessoa. É muito bom ficar de olho, porque às vezes a pessoa ali, né, de primeira, a pessoa acaba se desenvolvendo com o tempo, assim. Então, por isso que os médicos falam, se acontecer alguma coisa, tragam pra cá. Porque a pessoa, ela vai gradativamente. A privação do sono. Uma coisa a gente acaba privando o sono um dia ou outro. Depois de uma semana, às vezes você tá num show, aí é normal. Mas a partir do momento que você tá 1 mês, 2 meses, 3 meses, dias, semanas, aí sim pode acabar desencadeando um surto pela privação. Às vezes a sua privação, quando a gente fala privação do sono, essa privação é mais por conta de trabalho. Eu estou tirando o meu sono porque eu tenho que adiantar tal trabalho. Eu estou tirando o meu sono porque eu tenho que adiantar tal estudo. Então acaba entrando nisso a privação do sono também. Às vezes você priva o sono que você fica 48 horas acordado. Como eu disse, dias, semanas ou até meses privando do seu sono, uma coisa que é sagrada, uma coisa que você deveria estar cuidando certinho, sem, né, sem aquela... Você tinha
que tá restringindo, na verdade. Você tinha que ter horário de acordo para dormir e horário para acordar, tá? Independente se tiver ou não transtorno por aí, tá? E também, além desses dois, também tem a separação ou perdas, tá? Ou perdas familiares. Às vezes se separou e sua cabeça tá como se estivesse acontecendo tudo ao mesmo tempo. Porque o surto psicótico é isso, a sua cabeça, seu pensamento tá embaralhado, tá desorganizado, tem muita coisa. Tem gente que separa aí, tá de boa, mas tem gente que separa e fica armazenando aquela sensação ruim, aquela coisa no coração. Não é bom, não é legal, tá? Eu já vou logo avisando que não é uma coisa boa de se fazer. Então a pessoa fica remoendo, às vezes alguma coisa que ela queria ter resolvido, que ela acabou não resolvendo. E também, e por último, e não menos importante, é a perda familiar. Quando a gente perde um ente querido, tem pessoas que, né, tá tudo bem, acontece, perde. Mas tem pessoas que a reação é um pouco diferente, a reação química do cérebro. Então a pessoa acaba tendo ali uma coisa que não bate, né? Como eu posso dizer. Então, assim, a pessoa não sabe lidar. É onde também acaba entrando um trauma, né? A pessoa fica ali. Então, assim, uma coisa que eu sempre falo é fica de olho. E vocês devem estar se perguntando assim, o que fazer nessas situações quando a pessoa entra em surto psicótico, assim. Eu costumo dizer que uma delas é a gente manter a calma, porque aquele momento é manter a calma e a sua segurança, tá? Porque naquele momento a pessoa tá em surto, então para ela pegar um negócio na sua e te dar na sua cabeça, são dois. Porque quando a pessoa tá em surto, você nunca sabe se ela vai vir verbalmente, se ela vai vir fisicamente, ou se ela vai vir dos dois ao mesmo tempo. Então, o certo é você manter a sua calma, catar tudo que possa. Se essa garrafa for de vidro, tiver alcance da pessoa, independente se estiver do seu lado ou não, porque para acontecer isso é dois. Então, é mais fácil de tirar, guardar, esconder, tudo que seja para machucar, tá? Porque isso não é só para sua segurança, é para segurança da própria pessoa, tá? Acolher sem confrontar. O que é acolher sem confrontar? É o que eu tava falando, é você acolher a pessoa e concordar com que aquilo que ela tá falando é certo, que aquilo é real. Porque, como eu disse, a pessoa em surto psicótico, ela não sabe que aquela realidade que ela está não é a realidade que ela deveria estar. Que ela tá em outra, como se estivesse em outra dimensão, a cabeça dela tá ali, tá tudo assim, ó, bagunçado e flutuando, então mantenha a calma. Não discorde, porque às vezes você também, essa parte de não discordar, além da pessoa, você nunca sabe qual que vai ser a reação. Porque, como eu disse, ela não sabe que aquela realidade não é dela, então nem tenta convencer que ela tá errada. Só concorda, beleza. Porque assim que tudo passar, eu sempre falo que é mais fácil vocês esperarem a poeira baixar, a pessoa processar, a pessoa entender o que está acontecendo ali, para que vocês possam dialogar. Porque normalmente quando a pessoa entende, quando a pessoa se é resolvida, está autorresolvida com um problema de surto que ela passou, ela mesma vai puxar o assunto, ela mesma vai chegar e vai falar, ela mesma vai querer saber, ela vai querer ter a curiosidade de entender o que aconteceu com ela ali. Então, não confronte, não bata de frente, não fale que ela tá errada, não diga não, não insista em dizer não, porque você tá sendo um Zé Ruela, um descabiciado. Então, não faça isso. Procura ajuda profissional. No caso, é chamar um SAMU, que o número do SAMU é 192, tá? Pra quem aí, não se esqueçam, anota num papel de bloquinho, coloca isso aí espalhando pela casa. Número do SAMU, 192. 190 polícia e 192 SAMU.
Ou vocês também têm a opção de levar para um psiquiatra, tá? Você pode pegar e levar a pessoa para um plantão psiquiátrico, lembrei a palavra, um plantão psiquiátrico. Porque aí vocês levem a pessoa para poder fazer um tratamento, às vezes ambos, sendo o SAMU ou o psiquiatra, eles vão saber como medicar, qual remédio dar e tratar da pessoa da forma correta. Então, é essa a dica principal que eu dou, sim, tá? Além da procura, e por último, não menos importante, não tente contê-lo sozinho, tá? Se houver riscos de agressividade, por exemplo, a contenção física deve ser feita, tá? Por profissionais treinados. Então, por isso da importância de você ligar para o SAMU ou para algum profissional mais fácil, tá? Porque a agressão física, se você contê-la, além de você se machucar sem querer, você vai machucar a pessoa, porque, como eu disse, ela é como se ela estivesse inconsciente, então ela não tá sabendo o que ela tá fazendo. Então, você saber conter da melhor forma, se você quer ajudar, saber conter, chama um profissional treinado da área, porque ele vai saber o que fazer, tá? Então é isso, não se autodiagnostiquem, não se dê o autodiagnóstico através dos vídeos que eu estou postando para ajudar vocês. Esses vídeos são mais para vocês entenderem, aprenderem sobre os transtornos que a gente tem, vocês entenderem os sintomas. Não façam isso. É isso. Beijo. Até o próximo vídeo.